Eu sempre fui fascinado por mistérios sem solução, aqueles casos que desafiam a lógica e deixam a mente perturbada, incapaz de encontrar descanso. Mas havia um caso em particular que me consumia há anos, uma obsessão que cresceu a cada noite mal dormida e a cada página de arquivos antigos revisitada. Era o desaparecimento de uma família inteira em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, um lugar tão isolado que, mesmo nos dias atuais, parece ter sido arrancado do mundo moderno. O caso aconteceu há mais de 20 anos. Uma família de 4 pessoas simplesmente desapareceu da face da terra. Eles viviam em uma casa afastada, rodeada por uma floresta densa e sombras que pareciam mais escuras do que o normal. Não havia sinais de luta, nenhuma pista que indicasse para onde foram. Era como se tivessem evaporado no ar. As autoridades, na época, fizeram o que puderam, mas eventualmente desistiram, relegando o caso aos arquivos empoeirados dos casos sem solução. E a casa foi abandonada, deixada para ser engolida pelo tempo e pela natureza. Mas eu não conseguia deixar o caso de lado. Havia algo de profundamente inquietante na ideia de uma família inteira desaparecer assim, sem deixar vestígios. Decidi revisitar a cidade, investigar a casa, vasculhar os escombros do passado na esperança de encontrar qualquer coisas que os outros haviam deixado passar. Talvez uma pista sutil, uma pequena inconsistência que poderia ser a chave para desvendar o mistério. Durante minhas pesquisas, antes de ir para casa, comecei a encontrar relatos perturbadores, sussurros de eventos estranhos que cercavam a propriedade desde o desaparecimento. Havia histórias de luzes inexplicáveis dançando nas janelas à noite, sombras que se moviam entre as árvores, e avistamentos de figuras pálidas, quase translúcidas, vagando pela floresta ao redor. Os moradores locais falavam da casa em sussurros, como se o próprio ato de mencioná-la pudesse atrair a atenção de algo que eles preferiam evitar. Eu não acreditava em fantasmas, nem em maldições, mas não podia negar que havia algo naquele lugar que mexia comigo de uma forma que nenhum outro caso havia feito. E então, com minha mente já envolta em uma névoa de dúvidas e antecipação, eu me preparei para ir até lá. Talvez eu estivesse apenas perseguindo sombras, mas parte de mim sabia que estava prestes a desenterrar algo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. E uma vez que eu começasse, não haveria como voltar atrás. Eu estacionei o carro na beira da estrada de terra, olhando para a casa que se erguia à frente, parcialmente oculta pela vegetação que a havia reclamado com o passar dos anos. Havia algo de assombroso na maneira como as árvores pareciam abraçar a estrutura, como se estivessem tentando engolir os restos do que um dia fora um lar. O silêncio ao meu redor era quase palpável, quebrado apenas pelo som do vento sussurrando através das folhas secas. Era uma cena tirada diretamente de um pesadelo, e eu sabia que estava prestes a mergulhar no coração dele. Aproximando-me da porta da frente, senti um arrepio subir pela espinha. A madeira estava inchada e desgastada pelo tempo, mas ainda parecia estranhamente resistente, como se a casa se recusasse a deixar seu segredo ser desvendado. Empurrei a porta com um pouco de força, e ela se abriu com um rangido prolongado, revelando o interior envolto em sombras. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro, um odor acre de mofo e decadência, misturado com algo indefinível, quase como se o próprio ar estivesse impregnado de tristeza. A luz do dia, filtrada pelas janelas sujas, lançava padrões estranhos no chão, dando à casa um aspecto quase onírico, como se estivesse suspensa no tempo. Cada passo que eu dava levantava uma nuvem de poeira que dançava na luz mortiça. Conforme eu avançava, comecei a notar os objetos deixados para trás, uma xícara de café ainda sobre a mesa da cozinha, roupas penduradas no armário, brinquedos espalhados no chão. Era como se a família tivesse desaparecido no meio de suas vidas cotidianas, arrancados de sua existência sem aviso. A sensação de desconforto aumentava a cada novo objeto que eu encontrava, uma intuição crescente de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto explorava, marcas estranhas nas paredes começaram a chamar minha atenção. Eram arranhões profundos, como se algo, ou alguém, tivesse tentado desesperadamente sair. Nas paredes do corredor, fotos antigas ainda pendiam, mas algo nelas não estava certo. Os rostos estavam borrados, distorcidos de maneira inquietante, como se uma força invisível tivesse apagado suas identidades. Então, os ruídos começaram. Primeiro, foi um leve sussurro que parecia surgir do nada,
como o eco de uma conversa há muito esquecida. Depois, passos lentos, pesados, ecoando pelos corredores vazios. Eu parei, o coração disparado, tentando captar qualquer sinal de movimento, mas não havia ninguém ali, pelo menos, não que eu pudesse ver. Apesar da solidão, a sensação de estar sendo observado era avassaladora, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim, avaliando cada movimento que eu fazia. Uma presença inquietante se instalou em meu peito, uma certeza instintiva de que não estava sozinho. Eu sentia algo ali comigo, algo que a própria casa parecia querer esconder, mas que, ao mesmo tempo, desejava ser encontrado. Eu sabia que tinha que continuar, que precisava entender o que havia acontecido ali. Mas com cada passo que eu dava, a dúvida crescia em minha mente: o que realmente estava me esperando naquele lugar esquecido? Enquanto eu explorava os cômodos escuros da casa, algo me chamou a atenção: um som oco e distinto que ecoava atrás de uma parede falsa no quarto da filha mais velha. Movido pela curiosidade, comecei a procurar uma maneira de acessar o espaço oculto. Foi aí que encontrei o diário. Estava escondido atrás de um painel solto, envolto em uma camada espessa de poeira, como se alguém tivesse tentado mantê-lo longe de olhares curiosos. Com as mãos tremendo, abri o diário e comecei a ler as primeiras páginas. As palavras, escritas com pressa e carregadas de medo, revelavam uma realidade que eu mal podia acreditar. A filha mais velha, cuja caligrafia traía o pavor crescente, descrevia noites insones, ruídos inexplicáveis que ecoavam pelas paredes da casa, e pesadelos aterrorizantes que, de alguma forma, toda a família compartilhava. Eles viam uma figura sombria nos arredores da propriedade, uma presença que parecia se aproximar a cada noite, ganhando força, alimentando-se do medo que emanava da casa. À medida que avançava nas páginas, comecei a perceber algo ainda mais perturbador: as descrições no diário começavam a se alinhar assustadoramente com o que eu estava experienciando na casa. Os ruídos que ela mencionava eram os mesmos que eu ouvira ao longo do dia, e a sensação de estar sendo observado parecia ecoar seus próprios medos. As páginas estavam impregnadas de uma urgência desesperada, como se cada palavra fosse uma súplica silenciosa por ajuda que nunca chegou. Mas o que realmente me arrepiou foi a última entrada no diário, onde ela mencionava um porão, uma parte da casa que ela nunca soubera existir até pouco antes do desaparecimento. Ela falava de uma porta secreta, de objetos antigos e rituais que não conseguia compreender, mas que pareciam destinados a manter algo preso ou, talvez, a invocar algo. Guiado pelas palavras do diário, comecei a procurar a porta secreta. Levei um tempo, mas finalmente a encontrei, camuflada na parede do porão da casa. Ao abrir a porta, um cheiro sufocante de mofo e decadência escapou do porão, junto com algo mais: a sensação esmagadora de que eu estava cruzando um limiar, entrando em um lugar onde as regras da realidade não mais se aplicavam. Desci os degraus rangentes com o coração batendo acelerado. A escuridão era quase total, mal rompida pela luz fraca da lanterna que tremia em minhas mãos. Quando meus pés tocaram um chão de pedra fria, vi o que a filha havia descrito: objetos ritualísticos espalhados pelo chão, símbolos entalhados nas paredes que não reconheci. Tudo parecia ter sido deixado em uma pressa desesperada, como se o ritual tivesse sido interrompido abruptamente. Foi então que os sussurros começaram. Suaves a princípio, como o vento passando por entre folhas, mas rapidamente se intensificaram, crescendo em número e volume, até parecerem vozes que se sobrepunham, falando em uma língua que eu não conseguia identificar. A atmosfera se tornou insuportavelmente pesada, como se o próprio ar estivesse impregnado com uma malevolência antiga, algo que havia estado ali, enterrado e adormecido, esperando para ser descoberto. Eu sabia, naquele momento, que algo terrível havia acontecido naquele porão. Algo que a família, em seus momentos finais, havia tentado conter, mas falhou miseravelmente. E agora, eu estava lá, sozinho, no epicentro do que quer que tivesse sido despertado. Enquanto eu vasculhava o porão, tentando entender o significado dos símbolos e dos objetos ritualísticos, uma sensação crescente de mal-estar começou a tomar conta de mim. O ar estava carregado de uma tensão que parecia quase palpável, e os sussurros que antes eram abafados agora se tornaram gritos ensurdecedores, reverberando em minha mente como uma sinfonia de pavor. De repente, o ambiente ao meu redor começou a mudar.
As paredes do porão pareciam se esticar e se contorcer, e eu senti uma vertigem que me fez quase perder o equilíbrio. A luz da minha lanterna piscava, lançando sombras que dançavam de maneira errática. Foi então que eu avistei a figura sombria descrita no diário. Ela emergiu das sombras, sua presença envolta em uma escuridão impenetrável, como se o próprio espaço ao redor dela fosse engolido pela escuridão. Eu tentei me mover, tentar fugir, mas meus pés pareciam presos ao chão, como se uma força invisível estivesse me segurando. A entidade se aproximava lentamente, e a cada passo dela, eu sentia um frio intenso que penetrava até os ossos. Seus olhos, se é que se podia chamar aquilo de olhos, brilhavam com uma luz que não era de nosso mundo, uma luz opaca e cruel que parecia devorar toda a esperança. Antes que eu pudesse reagir, a entidade começou a manipular o tempo e o espaço ao meu redor. A casa se transformou em uma cena de horror em movimento, com a realidade se fragmentando e reorganizando em uma sequência distorcida de eventos. Eu me vi de repente transportado para os últimos dias da família, como se estivesse lá com eles, assistindo à sua queda inevitável. Vi a família, seus rostos contorcidos de medo, seus corpos tremendo enquanto tentavam lidar com o que estava acontecendo. As cenas eram brutais e vívidas, as noites sem sono, as discussões desesperadas sobre o que poderia estar tentando invadir sua casa, e os momentos em que eles tentavam realizar rituais desesperados para afastar o que quer que os estivesse assombrando. Eu estava preso como uma testemunha impotente, forçado a observar a horrorosa verdade de seus últimos momentos. Era como se eu estivesse imerso em um pesadelo, uma realidade onde o tempo se dobrava e a lógica era desfeita. Eu percebi, com um frio na espinha, que a entidade não estava apenas ligada ao desaparecimento da família, se ela estava tentando me prender na casa, da mesma forma que havia feito com eles. O espaço ao meu redor estava se distorcendo, e eu sentia uma força quase magnética puxando-me de volta para o porão, para o centro do pesadelo. Meu corpo estava paralisado, e a sensação de terror era quase insuportável. Eu estava ciente de que, se não conseguisse escapar, eu seria o próximo a ser consumido por essa força maligna, tornando-me parte daquele horror interminável. Enquanto lutava para recuperar o controle de meu próprio corpo e mente, a entidade continuava a se aproximar, a presença dela esmagando qualquer esperança de fuga. Eu sabia que precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais, mas o terror que me cercava era quase paralisante. A casa estava viva com a presença do mal, e a entidade parecia ter planos muito mais sombrios para mim. Em meio ao caos e ao medo, a única coisa que eu sabia com certeza era que, para sobreviver, eu tinha que enfrentar o horror e encontrar uma maneira de escapar daquela prisão macabra. Eu sabia que precisava sair. A sensação de pavor que dominava o porão era insuportável. Meus olhos estavam arregalados, as mãos tremiam ao tentar encontrar uma saída, mas, ao tentar me mover, percebi que as portas e janelas estavam agora intransponíveis. Parecia que a casa tinha decidido que eu não sairia mais. Cada tentativa de escapar era frustrada por uma força invisível, uma presença maligna que estava me impedindo de encontrar a liberdade. A entidade, o ser sombrio que havia me mostrado a visão dos últimos dias da família, agora parecia se divertir com meu desespero. Os corredores se torciam em ângulos impossíveis, e os sussurros aumentavam em um crescendo frenético, misturando-se com ecos de meus próprios medos e traumas mais profundos. Cada canto que eu virava parecia ser uma nova prisão, e o ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Desesperado, decidi enfrentar o que me aguardava. Lembrei-me do que tinha lido no diário, dos rituais e símbolos que a família havia usado em um último esforço para combater a entidade. Com o conhecimento que eu havia reunido, preparei uma tentativa de confrontar o ser sombrio. Eu me lancei ao centro do porão, onde os símbolos ritualísticos estavam desenhados, e comecei a entoar as palavras do ritual, com a esperança de que isso pudesse afastar a entidade ou, pelo menos, ganhar tempo. Mas o ser não parecia estar disposto a se render. Seus olhos brilhavam com uma fúria crescente, e as sombras ao redor se tornaram ainda mais densas, como se quisessem me engolir. Eu continuei, com a voz vacilante, tentando manter o controle, mas os murmúrios se tornaram gritos agudos, e o chão parecia tremer sob meus pés. Finalmente, quando a entidade parecia prestes a se abater sobre mim, a casa mudou novamente.
As paredes se contorciam, e o ambiente parecia se desintegrar em uma confusão de luz e escuridão. Em um ato de desespero, eu corri em direção à saída, meus passos pesados e rápidos, ignorando a dor e o medo que me consumiam. O amanhecer estava se aproximando quando eu finalmente consegui sair da casa. Minha mente estava sobrecarregada e exausta, e o sol nascente parecia quase surreal, uma visão de normalidade em contraste com o horror que eu acabara de viver. Mas quando as autoridades chegaram, eu estava longe, escondido na floresta, meu corpo tremendo e minha mente em frangalhos. Foi então que eu soube que algo estava terrivelmente errado. As autoridades encontraram a casa, mas não encontraram evidências de minha presença. O que eles encontraram foi uma foto antiga da família, com um novo rosto adicionados à minha própria face, agora marcada pelo mesmo terror que havia consumido os outros. A foto estava em um local que eu nunca teria deixado, próximo ao antigo altar no porão. A casa permanece lá, um enigma sinistro no coração da cidade. Os moradores continuam a sussurrar sobre o que realmente aconteceu, suas conversas cheias de medo e especulação. A cidade vive sob a sombra de um mistério que agora inclui minha própria história, um capítulo sombrio adicionado ao legado da casa. E eu, que tentei resolver o mistério, me vejo preso em uma realidade ambígua, onde o terror se mistura com o desconhecido, e o que realmente aconteceu ali continua sem resposta.